Meu querido, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, canal Batalha da Mente, Instrução e Oração para Vencer. Imenso prazer tê-lo comigo mais uma vez, para estarmos aqui refletindo um assunto muito pertinente, importante, onde eu tenho percebido, através das redes sociais, muitas pessoas em dúvidas a respeito de possessão e opressão. Qual a diferença entre as duas? Pois é uma grande diferença, que eu tenho percebido e lido comentários, etc., de muitas pessoas, é que é uma grande confusão entre possessão e obsessão. São duas coisas diferentes. Como eu falei, existem outras táticas, outras formas de sermos atacados no mundo espiritual. De forma direta e forma indireta, inclusive. Então, a forma direta é por meio da possessão e opressão. E a forma indireta, que eu percebo que é a pior de todas, por meio de tentação e obsessão. Então, estou explicando cada detalhe, ponto por ponto, aqui no nosso canal. Você pode acessar outros vídeos nossos também, para poder entender melhor a respeito da batalha espiritual na mente. Por que a mente? Porque a mente é o campo principal do inimigo, onde ele vai atacar-nos de uma forma muito sutil, sagaz, para tentar ludibriar-nos e levar-nos realmente cada vez mais distante da pessoa e da glória que há somente em Cristo Jesus. Portanto, de uma forma direta, que o combate direto, que é o ataque das trevas sobre a pessoa, acontece por meio de possessão e opressão. Qual a diferença entre possessão e opressão? São duas coisas totalmente distintas. Primeiro, a possessão é quando o demônio ou demônios entram numa pessoa. Isso é possessão. Pode atingir tão somente a mente, como também o corpo como inteiro. Já presenciei casos de pessoas simplesmente com a mente sã, né, e o corpo dela totalmente tomado, sendo que tudo que a gente falava, né, por fora, falava ali, ela estava ouvindo tudo, ela estava ciente de tudo. Tanto que, após o exorcismo, ela voltou a si e falou tudo para mim, o que estava acontecendo, o que estava conversando, estava falando, né, o que o vizinho estava falando lá do outro lado, estava ciente de tudo, simplesmente o corpo tomado. Há caso também que confrontei de pessoas com a mente totalmente tomada, não via nada, se apagou, né? Foi totalmente tomado, a voz mudou, o corpo mudou, o olhar mudou, totalmente tomado. Quando ela voltou a si, não lembrava de mais nada, ela percebeu, na hora ficou tudo escuro, ela não viu nada e caiu. Só se deu conta quando ela estava voltando a si e perguntou o que estava acontecendo. Então, mente e corpo como um todo. Então, possessão pode dar só a mente, como também o corpo como um todo, né? Ou o corpo e não a mente. Então, o que importa é que entra na pessoa. Aí, meu amigo, só exorcismo para poder se livrar, para poder resolver a situação somente exorcizando em nome do Senhor Jesus. Esse é o caso da possessão. E a Bíblia está repleta de exemplos de casos assim. Por isso não vou me ater muito nesse ponto aí, porque na verdade já é conhecido por muito e por todas as pessoas praticamente. Até porque pessoas fazem disso um ministério, né? Fazem disso uma propaganda para poder dizer que está cheio do Espírito Santo de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, mas sendo que exorcismo é uma coisa que não quer mostrar que a pessoa está cheia de Deus, né? Como disse Jesus. Muitos no último dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio. E vai falar o quê? Mas eu nunca vos conheci, lá em Mateus capítulo 5, não é mesmo? Então você pode ver aí que o fato de expulsar demônio não quer dizer que a pessoa está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, de forma nenhuma, né? Eu vou em outros vídeos, vou estar explicando isso mais a vocês a respeito desse ministério aí. Mas tudo bem, você sabe realmente o que é a possessão. Mas a opressão, o que é afinal de contas? A opressão, ele é um bombardeio que vem de fora. Ou seja, o inimigo não vai entrar na pessoa, simplesmente ataca a pessoa por fora. Como foi o caso que aconteceu com o Jó, que bombardeou ele por fora. O Jó ficou ferido, ficou machucado, ficou magoado. Então ele viu o bombardeio, o filho sendo ali morto, né, o seu negócio indo para baixo. O Jó ficou também todo ferido. Então Deus permitiu, né, ele ser bombardeado por fora. Isso é opressão. Tá? Foi o caso também lá de Pedro com Jesus, né? Que falou para Jesus: para que ir para a cruz? O Senhor é nosso rei, o Senhor é aquele que está agora para poder governar Israel. Então, para que ir para a cruz? Então, o Senhor falou assim: ó, a ré de Satanás corrigida coisa do homem e não de Deus.
foi a palavra de Jesus para Pedro. Mas não foi para Pedro, foi para o inimigo, porque ele viu que estava sendo oprimido a mente de Pedro ali. Então isso é opressão. Opressão é bombardeio por fora. Quer dizer que o inimigo está dentro da pessoa. Então por isso muitas pessoas confundem e tratam o caso de opressão como fosse possessão. Já vi casos assim. Então são casos e casos. Cada um requer um tipo de trabalho, de comportamento diante de tal situação. A opressão lidar, por exemplo, pessoas que já lidei, que pessoas estavam com seus olhos estáticos. Ela não olhava nem para o lado, nem para baixo, nem para cima. Simplesmente estático. E ela ouvia tudo que eu estava dizendo para ela. Ela respondia data de nascimento, respondia o nome dela, do pai, da mãe, etc., do cachorro. Tudo uma voz normal, mas ela estava vendo coisas que ninguém via. Ela não conseguia sair de casa, não conseguia trabalhar, estava ali travada. Isso é opressão. Não se trabalha opressão da mesma forma que se trabalha possessão. As pessoas confundem as coisas. Por isso muita gente não melhora. Que querem simplesmente exorcizar a opressão. Não é o exorcismo, opressão é diferente de possessão, gente. Por isso que a opressão é a coisa mais complicada que tem. Porque às vezes a opressão acontece com pessoas que não estão em Jesus e pessoas também que estão em Cristo, sabia? Deus permite isso. Como foi o caso de Jó, muito temente a Deus, e Deus permitiu que fosse opressão sobre ele. Então a opressão acontece lá de fora, e muitas vezes ataca a mente da pessoa. Há casos, por exemplo, em ambientes, você vai, sente o peso, sente a diferença de um ambiente para o outro. Vê que o ambiente é muito carregado, ali é uma pressão muito grande naquele lugar. Por quê? Porque o inimigo está se alimentando da mente daquela pessoa. Ela está ali praticamente vendo coisa, ela começa a imaginar coisa, começa a falar coisa do nada. Então sempre é uma confusão naquela casa, um problema sério naquela casa, pessoa doente naquela casa. Você vê que ali é uma pressão terrível. Isso é opressão, não é possessão. Está trabalhando naquela área, trabalhando naquela pessoa. E geralmente ataca na mente da pessoa. E muitas vezes no corpo também, claro. Mas isso é opressão lá de fora. Possessão já é por dentro. Então essa é a grande diferença. Então quer dizer que opressão não acontece também na questão física. Claro. A pessoa fica doente, a pessoa às vezes acontece um acidente e outras coisas mais vai acontecendo, que é opressão. Entende? Então, repito aqui que eu falei. A forma de se trabalhar com opressão é diferente de possessão. Tem muita gente que, cada dia, oração, 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 né? E às vezes exorcismo o tempo todo, o pastor vai lá, exorcisma tudo. Mas não é a forma de possessão, gente. É opressão diferente. Não é com café com leite. É simplesmente o exorcismo que resolve. Né? E outros vídeos, outras partes, vou estar explicando melhor para vocês como isso funciona. E é uma coisa difícil de lidar. É uma batalha desgastante a opressão. É bem pior do que a possessão. Entende? Você chega num lugar... Você sente um peso tremendo, não é mesmo? Um arrepio forte no seu corpo. Não é que você está possesso, não, porque aquele lugar está oprimido. Né? Porque ali está oprimindo as pessoas que estão naquele lugar ali. Aquele lugar ali é um lugar que resolveu estar presente para estar bombardeando as pessoas que estão ali. Então alguma coisa acontece naquele lugar para que haja opressão ali. Você já sentiu assim talvez? Você já sentiu assim? Vamos colocar um comentário aqui embaixo aqui, eu quero compartilhar com você também. Se você já sentiu assim, foi em algum lugar, se sentiu oprimido, você, na sua casa você se sente assim, põe aqui. Nós vamos estar falando mais sobre esse assunto, você colocar o comentário aqui, nós estamos compartilhando mais com você. Bom, então vou ficar por aqui hoje, em nome de Jesus, nós vamos voltar mais vídeos falando sobre esse assunto também. Se você quer que repita esse assunto, fale mais, a forma de lidar com opressão, por exemplo, você pode colocar nos comentários aqui embaixo. Se você colocar aqui, eu vou estar voltando aqui, falando mais sobre esse assunto, para poder ajudar, esclarecer mais cada um de nós, em nome de Jesus. Graça e paz, até o próximo vídeo, que Deus lhe abençoe, em nome do Senhor Jesus. Você gosta de acompanhar os vídeos incríveis do nosso canal? Então, aqui está uma maneira de garantir que você nunca perca nenhum conteúdo emocionante. É fácil, e tudo o que você precisa fazer é seguir esses 2 passos simples. Inscreva-se no nosso canal. Clique no botão inscrever-se em nosso canal no YouTube e entre imediatamente para a nossa comunidade Batalha Espiritual. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação, toque no ícone do sino e selecione todas as notificações para receber alertas imediatos sempre que lançarmos um vídeo novo.
você será o primeiro a saber. Ao fazer isso, você se torna parte de uma comunidade que busca o crescimento espiritual, onde a jornada é tão gratificante quanto o destino. Não queremos que você perca nenhum momento de inspiração, aprendizado e transformação. Seja bem-vindo!